Olá, boa tarde, seja bem-vindo. A partir de agora você fica mais atualizado com destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 28 de dezembro. O Ministério da Fazenda autorizou a retomada da Lotex, Loteria Instantânea Exclusiva, mais conhecida como Raspadinha, pela Caixa Econômica Federal. A medida faz parte de um conjunto de iniciativas do governo para aumentar a receita. A expectativa é de que a Lotex gere uma arrecadação de até 5 bilhões de reais ao ano. A autorização publicada na edição desta quinta-feira, no Diário Oficial da União, vale por 2 anos, contados a partir da primeira emissão de bilhetes do produto lotérico em meio físico ou digital. O presidente Lula editou um decreto que regulamenta a atuação das guardas municipais, sem que haja prejuízo das competências dos demais órgãos de segurança pública, federais, estaduais e distritais. O decreto federal regulamenta as atribuições das guardas municipais em todo o país. Antes, os guardas não poderiam exercer atividades que estavam previstas para serem realizadas apenas pelas polícias civil e militar. Com a mudança, eles poderão realizar prisões em flagrante, atender a ocorrências que representem risco à vida e à segurança de pessoas e de patrimônio, além também de poderem realizar patrulhamento preventivo. Os guardas também poderão encaminhar às delegacias as ocorrências e também à polícia judiciária competente. Esse reconhecimento jurídico e autonomia já era um desejo antigo de sindicatos e associações nacionais ligadas à categoria. De acordo com a Associação das Guardas Municipais do Brasil, cerca de 1.250 municípios no país possuem guardas constituídas, com cerca de 130 mil agentes em atuação. O governo federal informou que o decreto é uma resposta à demanda de gestores de todo o país de reforço à segurança em cidades e estados. A tradicional festa de Réveillon no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, contará com a segurança de quase 3 mil policiais militares extras. O efetivo divulgado pela Prefeitura é 11% maior que do ano passado. A defesa ainda vai contar com o apoio de detectores de metais e câmeras com sistema de reconhecimento facial. O objetivo é aumentar o controle e a proteção do público. Termina hoje o prazo para que motoristas profissionais regularizem o exame toxicológico. Quem for pego com um teste vencido por mais de 30 dias estará cometendo infração de trânsito gravíssima, com multa e pontos na carteira. A Secretaria Nacional de Trânsito informa que os condutores das categorias C, D e E devem comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obter ou renovar a CNH. A regra está em uma atualização do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, os que tiverem idade inferior a 70 anos têm de ser submetidos a um novo teste a cada 2 anos e meio. O exame tem o objetivo de identificar se houve consumo de substâncias psicoativas que comprometam a capacidade de direção com janela de detecção mínima de 90 dias, segundo as normas do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. A obrigatoriedade do teste entraria em vigor no dia 12 de abril de 2021, mas foi alterada em outubro de 2022 em razão da pandemia da Covid-19. Motoristas de todo o país que ainda não tinham realizado o exame ou que estavam com o teste vencido, foram notificados pela Senatran sobre o prazo a partir de 28 de novembro. As mensagens foram enviadas ao celular dos condutores. Em 2 anos, as ações judiciais sobre trabalho intermitente aumentaram 116%. Nesse tipo de contrato, o trabalhador tem a carteira assinada para prestar o serviço somente quando é chamado pela empresa e recebe pelas horas trabalhadas, mas não tem garantia de jornada mínima de trabalho. Entre janeiro de 2020 e setembro de 2022, a média mensal de contratos intermitentes foi de 6.800 trabalhadores e o número de processos contra essa modalidade cresceu 116% nos últimos 2 anos. Os motivos são de indenização por danos morais, a anulação do contrato intermitente. Contudo, nem sempre os resultados são satisfatórios para o trabalhador. Essa evolução foi gradativa, mas tem chamado a atenção
reclamação. Em 2020, foram realizadas ao todo 1.180 ações na Justiça, contestando condições de trabalho impostas no modelo intermitente. Já em 2022, o número aumentou, ultrapassando a marca de 2.500 casos. E no ano seguinte, em 2023, o volume de processos continuou crescendo e até outubro deste ano atingiu quase 2.900 ações. O valor total estimado das causas chega a 655 milhões de reais, uma média de R$ 64 mil por ação. Mas apesar do volume alto de processos, apenas 21% deles, que foram abertas no período do começo de 2021 a outubro de 2023, terminaram em acordo entre as empresas e os trabalhadores, e 25% parcialmente procedentes, ou seja, quando parte das alegações é acatada pelo juiz. Só lembrando que neste modelo de contrato não há uma demanda contínua, ou seja, não compreende o mês inteiro de execução da tarefa e serve para atender a uma necessidade específica da empresa. Ela se destaca pela alternância entre os momentos de atividade e inatividade do trabalho. Com receio da proliferação cada vez maior de imagens do exército chinês na internet, o governo do país anunciou que os fãs militares podem ser presos por divulgar fotos que colocam em risco a segurança nacional. As imagens de navios militares ou aeronaves se tornaram comuns nos últimos anos. Atualmente, uma das principais formas dos especialistas ocidentais manterem o controle sobre as Forças Armadas da China é através da análise de fotos de novos equipamentos do Exército de Libertação Popular, publicadas online por entusiastas amadores. O que pode parecer apenas um hobby inocente é visto de uma outra forma pelo governo chinês. Em uma publicação chamada de "Este é um hobby legal, mas você deve ter muito cuidado", o Ministério de Segurança do Estado disse que alguns entusiastas militares individuais colocam gravemente em perigo a segurança militar nacional ao obter ilegalmente informações sobre a defesa nacional e divulgá-las na internet. Dessa forma, os infratores primários ou ocasionais podem receber apenas uma advertência. Mas, caso ele seja reincidente, pode ser preso por até 7 anos. O controle agora será feito pela agência de inteligência do país, que já supervisiona e contra-espiona outros países. O alerta surge num momento em que os líderes chineses se concentram cada vez mais em garantir a segurança nacional numa série de setores, especialmente à medida que aumentam as tensões com os Estados Unidos. Do dia 1º de janeiro até ontem, dia 27 de dezembro, o Brasil registrou 1.079 mortes por dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, é o maior número já registrado na série histórica. Questionada sobre o recorde, a pasta informou que a previsão de aumento de casos, com esse aumento, 11.700 profissionais de saúde foram capacitados este ano para manejo clínico, vigilância e controle de arboviroses, que são infecções causadas por vírus transmitidos principalmente por mosquitos. Vale lembrar que no dia 21 de dezembro foi incorporada a vacina contra a dengue no SUS, mas no primeiro momento não será utilizada em larga escala, sendo focada em público e regiões prioritários, com definição de estratégias de utilização das doses disponíveis, prevista para ocorrer nas primeiras semanas de janeiro. Um grupo de cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou o primeiro coral de proveta do país. O objetivo é multiplicar a espécie e colaborar com o repovoamento de recifes que foram destruídos ao longo dos anos, devido ao aumento da temperatura dos oceanos. As colônias de corais são coletadas em Porto Seguro, no litoral sul da Bahia, e levadas ao laboratório. A retirada ocorre quando a produção da espécie hermafrodita, que produz tanto óvulos quanto espermatozoides, acontece. A produção acontece por criogenia. Os espermatozoides são congelados em um tubo de nitrogênio a uma temperatura de quase 200 graus abaixo de zero. Após o descongelamento, as análises mostraram que 84%, cerca de 2 bilhões de espermatozoides, estavam viáveis para a inseminação artificial. É o suficiente para repovoar um recife do tamanho de 606 campos de futebol. O processo de fecundação foi concluído
pela primeira vez em laboratório há 2 anos. Os cientistas agora acompanham o desenvolvimento dos corais em ambiente controlado para garantir o sucesso da reintrodução. O avanço do estudo ainda depende de financiamento para a próxima fase. Segundo os pesquisadores, metade de algumas espécies de recifes de corais do planeta morreu na última década devido ao aquecimento das águas dos oceanos. A bióloga Janaína Blumbir explica que os recifes são um dos ecossistemas mais diversos do mundo, que abrigam 25% de toda a biodiversidade. Antes da experiência no Brasil, corais de proveta já haviam sido reproduzidos por cientistas no Havaí, México e Taiwan. E eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho às 18h30 com o Kleber Werneck. E eu volto ao vivo às 10 da noite e espero por você. Obrigada pela sua companhia. Tchau.